Olá para você que nos acompanha pela Rádio Defensoria, eu sou a Adriana Carla, nós estamos aqui para mais uma edição do Entrevistas DPE, como sempre trazendo muita informação. Então o assunto que nós trazemos hoje para você, nós vamos falar do grupo Nascer, Renascer, que realiza aí uma roda de conversas para gestantes sobre saúde e bem-estar. Tudo isso você acompanha aqui no Entrevistas DPE. E hoje, se você conhece alguma gestante, tem alguma gestante na família ou está gestante, então chega para cá que vem muita informação boa. Porque neste sábado, dia 20, a Nascer Renascer convida para uma roda de conversa para gestantes, um momento aí especial de trocas de experiências, né, esclarecimentos e dúvidas e também o fortalecimento do bem-estar durante a gestação. Para falarmos sobre esse assunto, a nossa convidada de hoje já está aqui. Se você tiver dúvidas, então já presta atenção nessa conversa e desde já digo para você compartilhar. Então, estamos aqui com a enfermeira Andressa Menescal. Seja muito bem-vinda ao Entrevistas DPE. Muito obrigada pelo convite, Adriana. É um grande prazer estar aqui com vocês hoje, poder compartilhar informação sobre a gestante, sobre o pré-natal, sobre o cuidado geral com as mulheres nesse período. É sempre muito especial e é uma prioridade para a nossa equipe. Muito bem, o prazer é todo nosso em te receber aqui, de você ter disponibilizado parte do seu tempo para estar aqui compartilhando as informações com os nossos ouvintes aqui da Rádio Defensoria. Então, Andressa, mas primeiramente eu gostaria de saber de você, o que é que motivou você a escolher a enfermagem obstétrica como área de atuação? Então, essa história é sempre emocionante, na verdade, para mim, porque não foi algo que eu imaginei que chegaria na minha vida. Desde jovem, eu não sabia muito bem o que fazer, e aí veio a época mesmo de prestar vestibular e tudo mais. Acabou que eu escolhi a enfermagem. Durante toda a minha graduação, eu também não fazia ideia que eu ia para a área obstétrica. E aí, quando eu estava no final da graduação, que eu fui ter contato, né, de fato, na parte do estágio com a maternidade, com os partos. E foi quando eu, de fato, tive contato a primeira vez com um parto. Foi o parto de uma amiga minha, na época. E eu ajudei ela durante todo o processo do parto. Estive com ela no momento que a bebê dela nasceu. E para mim aquilo foi uma virada de chave, assim. Ver uma pessoa muito próxima a mim, uma pessoa muito importante para mim, na verdade, se transformando em mãe, né, recebendo o primeiro bebê dela, e foi realmente muito tocante aquilo para mim, e eu vi, na verdade, a necessidade que as mulheres têm de um cuidado mesmo durante esse período do parto, né, o quanto elas necessitam de apoio, de acolhimento, né, eu senti isso muito porque era uma pessoa muito querida para mim, né? Mas é uma necessidade que todas as mulheres têm. Exatamente. É um momento muito ímpar, é um momento de transformação. Sim. A mulher, ela está gerando ali, vai ter outra vida. E isso é um impacto tão grande ali na vida de quem está passando ali daquele momento, né? Sou mãe de 3. E você, assim, não é mãe ainda, né? Sou. Já é mãe? Sou. Olha, de quantos? Mãe. Eu tenho um de 5 anos. Olha, já tem um rapazinho. Já passou pela maternidade. Já. Mas assim, foi antes disso, né? Que tudo aconteceu. Foi. Então, por ser uma pessoa muito próxima a você assim... Nossa, que momento tocante, né? Exatamente. E viu e se identificou com a real necessidade que a mulher tem desse acolhimento maior, né? Um momento, assim, de muita fragilidade, né? Sim. Digamos assim. E é um momento que ele é determinante, assim, tanto na vida da mulher, que pode impactar a longo prazo para ela, né? A forma como ela vivenciou aquele momento, como para aquele bebê também. Então, eu costumo falar que não tem replay, né? Quando a gente vai parir o nosso bebê, por mais que a gente seja mãe 1, 2, 3 vezes, que a gente consiga ter 3 partos, 4 partos, mas cada um é diferente. A gente não tem como voltar e parir aquele bebê de novo, entende? Exatamente. Então, a gente tem que, de fato, buscar se cercar de segurança, de apoio, de acolhimento, para que seja uma experiência positiva. Andressa, assim, quando antes da maternidade eu dizia, nossa, eu nunca vou querer ser mãe, eu tenho muito medo do parto. Mas, assim, pela questão de ter tido uma mãe que foi parteira, aquelas parteiras antigas, ela não era obstétrica.
médica formada, Uhum. mas assim, a gente morava numa cidade do interior do Ceará, Sim. onde ela trouxe a cidade quase inteira ao Que mundo, legal. né? Então, quando eu fui mãe a primeira vez, assim, que eu casei, que eu engravidei, ela me preparou muito psicológico. Sim. E eu devo isso à questão de eu ter tido o equilíbrio total para ter os meus filhos, com todo esse preparo que a minha mãe me passou. Sim. E foi assim um momento ímpar, a gente sabe que é sofrido, mas assim, senti a magia do momento, né? A transformação em ser só eu e depois ser mãe. Sim. Não era mais só eu. Sim. E como é que a sua formação em acupuntura também contribuiu, né, para o seu trabalho com gestantes? Também mexe com a acupuntura? Sim. Que bacana! Então, eu me formei a graduação de enfermagem, né? E aí eu me formei enfermeira generalista. Depois que eu terminei a graduação, eu fiz uma residência em enfermagem obstétrica, que foi quando eu me especializei mesmo, né? Aí eu fui para Manaus, morei 2 anos lá em Manaus, vivi, assim, 2 anos muito intensos de formação. Então, cumpri uma carga horária de 60 horas semanais, assim, dentro das maternidades públicas do Amazonas, né? E foi uma formação bem intensa que me garantiu, assim, muita segurança para atuar da forma como a gente atua hoje, né? Aí, paralelo a isso, eu também fiz a formação de acupuntura, que agrega demais, assim, na minha assistência hoje para as gestantes, né? A acupuntura, ela tem uma visão muito integral do ser humano, né? Então, ela busca um atendimento às necessidades físicas, às necessidades emocionais também, né? E vê o ser humano como um conjunto mesmo completo que realmente a gente é. Então, quando a gente fala da gestação, a gente sabe que as mulheres sofrem uma mudança hormonal, né? E uma mudança também a nível de consciência muito grande. Então, a acupuntura, ela auxilia tanto nos sintomas físicos da gravidez, como, por exemplo, enjoo, aquele enjoo, né? Comum ali do início, quando a gente descobre que está grávida. Nem me fale. A acupuntura, ela é uma aliada fortíssima para o alívio desses enjoos, sim. E aí a gente, claro, agrega outros tipos de terapias que também ajudam, né? A gente utiliza os chás, a acupuntura. Quando isso não surte os efeitos esperados, né? A gente parte para a parte mais médica e aí vai com as medicações e tudo mais. Mas a acupuntura consegue, em geral, dar um suporte muito legal nesse primeiro trimestre para o alívio das náuseas. Depois, na gestação, aquelas dores lombares, dores pélvicas, né? Inchaço nas pernas, tudo isso a acupuntura pode auxiliar. Olha só como vem a melhoria, né? Os avanços, cada vez melhorando. No meu tempo não tinha isso. E aí a gente ainda chega no final da gravidez e a gente tem a acupuntura ajudando também para induzir o parto quando é necessário, né? Então, quando a mulher tem alguma indicação para induzir o parto, por algum motivo ela não entrou em trabalho de parto, a gente precisa, né, estimular esse corpo a entrar em trabalho de parto, a acupuntura também tem uma ótima eficácia para essa finalidade. Gente, que maravilha! Sim. Olha, assim, eu tô impactada porque no meu tempo não existia isso e essas novas gerações de mãe, né, já vão ter menos sofrimento, porque a gente sabe que é um momento único, mas que o parto é um momento sofrido, onde o teu corpo tá ali em total transformação para receber aquela criança que tá chegando. Sim. Eu, na minha primeira gestação, você falando aí que a acupuntura melhora no enjoo, eu na minha primeira gestação, nossa, desde o dia que descobriu estar grávida até quase os dias de parir, eu senti enjoo. Nossa, Adriana. Nada ficava no estômago. Caramba. Tinha 3 tipos de alimento. Nossa, tinha vezes que eu ia pro soro para poder me manter, porque horrível. Sim. E eu nunca tinha visto na face da terra uma mulher igual a mim. Cada gravidez é uma. Mas é difícil mesmo. E outra vez, quando eu fui ter o meu segundo filho, eu vi uma mulher na situação da minha. Aí eu digo, nossa, a primeira vez que eu vejo uma mulher com tanto enjoo assim. E ela já estava perto de parir, a barriga dela estava imensa, né? Olha como as coisas vão melhorando, vão inovando, os estudos vão se aprimorando cada vez mais e descobrindo cada vez mais uma metodologia de trazer aí mais conforto para as mulheres. Isso é maravilhoso. E você pode nos contar, você falou que passou um período em Manaus, né? Você pode nos contar como é que foi a experiência, né? da residência de enfermagem obstétrica na UFAM, não é isso? E o que mais te marcou nesse período?
Foi um período, assim, de uma intensa transformação profissional para mim, Adriana. Assim, foi uma nova virada de chave. Eu tive várias viradas de chave na minha vida legal. Profissional, né? Então, a bom. primeira foi quando eu descobri que eu queria ir para esse rumo da enfermagem obstétrica, ainda quando eu estava na graduação. Depois foi quando eu cheguei para poder cursar a residência lá no Amazonas. E viver, assim, a realidade das maternidades, porque a residência, ela é o padrão ouro de formação de pós-graduação na enfermagem, né? Então, a gente cumpre uma carga horária de 60 horas semanais, como eu te falei, e dessa carga horária, ela é quase 80% prática. Então, a residência ela é caracterizada por um ensino em serviço. A gente vai para dentro do hospital para aprender na prática. Nossa, né? sai super preparado. Exatamente. Né? Então, assim, a gente atuou em maternidade de alto risco, então a gente teve contato com partos e gestações de alto risco também, mulheres com hipertensão, com diabetes, né? Com gestações que tinham algum certo grau de complicação. E a gente também atuou nas unidades básicas de saúde, na assistência de pré-natal, com os bebês, né? Então, a gente atendia todo o parto e a gente também cuidava dos bebês assim que eles nasciam. Então, tivemos contato com reanimação neonatal, com tratamento das mães que tiveram, por exemplo, uma hemorragia pós-parto, lacerações no períneo. Então, foi uma vivência, assim, muito rica pra gente enquanto profissional, né? Na nossa, assim... Muito conhecimento que mesmo, impacta né? diretamente na qualidade da formação do profissional, com né? Com toda certeza. Então, foi muito importante nesse sentido para minha formação, né? E, além disso, a gente vivenciando o SUS na sua essência, na assistência à saúde das mulheres, né? Então, eu fui formada dentro do SUS. Hoje, eu atuo misto, né? Eu tenho um cargo na Secretaria de Saúde do município, que daí também atuo na gestão, né, da saúde da mulher do município, e com a Nascer e Renascer de forma particular, que a gente também presta essa assistência ao pré-natal, parto e pós-parto. Muito bacana. E qual foi o seu maior desafio, né, que você enfrentou aí ao iniciar a carreira em partos domiciliares? Os partos domiciliares é uma paixão antiga minha, né? Tipo, desde quando eu iniciei a residência, assim, era o vislumbre, assim, que eu tinha do que eu queria, né? Para o meu segmento profissional. Então, assim, apesar de eu ser muito grata à formação que eu tive dentro dos hospitais, mas aquele modelo, eu vivenciei ele e eu tive a oportunidade de falar bem assim, eu não quero esse tipo de trabalho para minha vida inteira. Então, assim, a assistência que a gente presta no hospital, ela é diferente, muito diferente da assistência que a gente presta em casa, né? Então, imagina que no hospital aquela mulher saiu da casa dela, do conforto dela, do seio familiar, para ir ter aquele bebê no hospital, né? Num lugar desconhecido, muitas vezes com pessoas desconhecidas. E quando a gente está falando de uma assistência domiciliar, eu estou falando que aquela mulher está sendo atendida no local dela. E eu estou entrando lá para poder atender ela, né? Quando a gente fala de desafios, assim... eu acredito que no início da nossa atuação aqui, o principal desafio que a gente tenha tido é o desconhecimento mesmo acerca da assistência que a gente presta. Então, quando a gente fala de parto domiciliar, quando eu falo, por exemplo, meu filho nasceu em casa, as pessoas falam bem assim, mas como assim nasceu em casa? Não pode, você pariu muito rápido? Eu falei, não, eu quis parir em casa. E as pessoas não entendem o que é isso. Eles não entendem que eu tinha profissionais dentro da minha casa para cuidar de mim e do meu filho, que essas profissionais tinham os equipamentos necessários para poder atender a gente se a gente precisasse, tinham medicações. E que você tinha tudo para ter um parto normal, Exatamente. Né? Então, assim, eu acho que o principal desafio mesmo, e continua sendo até hoje, é o desconhecimento das pessoas acerca do trabalho que a gente faz. Mas assim, quando se trata de um parto normal, a mãe fez ali todo o acompanhamento, pré-natal bem direitinho e tem tudo para ela ter aquela criança. Mas se de última hora acontecesse assim, nossa, não tem passagem, tá precisando de uma cirurgia, encaminharia, né, para o hospital. Mas no caso ela tá toda certinha, tá tudo bem com ela, tá tudo bem com o bebê e ela teve essa preferência de ter em casa porque iria se sentir melhor. Então tá tudo certo, né? Não havendo complicações. Sim. E aí, Adriana, é um trabalho muito sério,
e com base em evidências científicas. Então, a gente não faz nada da nossa cabeça, né? A Sim. gente tem estudos que comprovam o que a gente faz e os benefícios para a mãe e para o bebê e que norteiam as nossas condutas também para quando as coisas não saem como a gente esperava, né? Para você ver, Andresa, naquele tempo que não tinha tanta estrutura, não tinha tanto preparo, tanto estudo, dava certo. A minha mãe quantas vezes fez parto nas casas, ela perdeu as contas. E eu costumo falar, Adriana, que hoje o trabalho que a gente faz é como se fosse um aprimoramento do que as parteiras faziam antigamente, sabe? Então a gente pega a essência do trabalho das parteiras, que é muito importante e que elas existem até hoje, né? Em comunidades mais afastadas, elas existem. A gente pegou a essência do trabalho delas e a gente acrescentou evidência científica nisso. Então, a gente conseguiu dar mais segurança. Eu não vou te falar que antigamente, na mão das parteiras, as mulheres não morriam. Morriam. As mulheres morriam, os bebês morriam. Hoje, com o hospital, com toda a tecnologia que a gente tem, acontece. Então, o que a gente pegou foi melhorar aquela assistência que elas prestavam, né? Que era uma assistência de mulher para mulheres. E colocar evidência científica e tecnologia para melhorar a segurança para essas mulheres de hoje em dia. E como é que foi? Conta pra gente. Você começou dessa forma, trabalhando assim, fazendo parto domiciliar. E como é que foi a transição, né, de atuar em hospitais aí para acompanhar partos domiciliares? Foi desafiadora. Eu acho que a principal palavra é essa, porque é um tipo de assistência que não existia aqui na nossa cidade, né? Ninguém fazia isso aqui. Eu sou uma profissional da enfermagem, eu sou enfermeira, eu não sou médica, né? Então, existe uma visão ainda da nossa sociedade em que a assistência às mulheres em parto deve ser feita por um médico, então a gente ainda tem muito essa visão, né? Então, a gente sofria um pouco desse preconceito de que a gente não era médica, era enfermeira atendendo partos. Mas sempre foi o nosso objetivo, porque a gente sabe essa é uma forma de garantir o direito da mulher de escolher a forma como ela deseja parir aquele bebê. Se ela tá bem, se o bebê tá bem, não há, né, impedimento nenhum nisso. Exatamente. Além do mais, você vem aí com uma ampla bagagem, né? E uma experiência maravilhosa. E em um lado mais pessoal, como é que foi a experiência de gerar seu filho, Noah, né? Isso, tá aqui. Isso. Em casa, influenciou a criação da Nascer Renascer? Então, quando eu tive Noah, Nascer Renascer já existia, né? E, na verdade, eu acho que a chegada do Noah na minha vida, né? Gestar ele, parir e tudo mais, me mudou enquanto profissional. Assim, eu já julgava que eu era uma profissional, assim, dedicada, né? Para o trabalho que eu fazia antes do Noah nascer. Mas depois que o Noah nasceu, depois que eu passei por essa experiência que eu vivi na minha pele, eu acho que eu sou uma profissional muito melhor agora, porque de fato eu consigo saber o que aquelas mulheres passam, sentem, entende? Exatamente. Tanto que tem coisas que eu vivenciei que outras mulheres não vivenciaram e ao contrário também, e às vezes eu me sinto um pouco perdida nisso. Quando a mulher fala bem assim pra mim, aconteceu isso comigo, que não aconteceu comigo, eu falo, ops, isso não aconteceu comigo, eu preciso me colocar no lugar dela, mas, né, de um ponto de vista de que eu não vivi aquilo. Na base do seu conhecimento, exatamente, né? Mas por eu ter gestado e parido Noah de parto normal, em casa, foi muito especial e foi... de certa forma, assim, contribuiu demais para a profissional que eu sou hoje. Maravilha. E que aprendizados você teve com o seu próprio parto, né? Que hoje aplica aí no cuidado às famílias também? Eu acho que a principal... Eu acho que quando eu falo sobre o meu parto, a principal coisa que eu falo é que eu tenho plena certeza, Adriana, que eu não conseguiria... Ou talvez eu tivesse uma dificuldade muito grande de parir o Noah se eu tivesse em outro ambiente que não fosse a minha casa. Eu estava me sentindo tão segura, tão acolhida com as pessoas que estavam do meu lado, com tudo como estava acontecendo, da forma como estava acontecendo, que eu tenho a impressão de que era exatamente aquele lugar, daquela forma que eu tinha que estar, sabe? Se eu tivesse que ir para o hospital, eu iria, porque eu sei que a minha equipe ia virar para mim e falar, André, você tem necessidade de ir agora por esse motivo, e eu ia aceitar, né? Porque a partir daquele momento não ia mais ser seguro permanecer em casa e eu precisaria ir para o hospital. Mas o que eu levo hoje para as famílias é o acolhimento e a segurança de ter uma profissional
que você confia ali para te permitir viver aquele momento sem a preocupação de que não estão te cuidando ou que estão te maltratando, por exemplo, né? Então, eu costumo dizer que as mulheres, elas não têm medo do parto normal, elas têm medo de serem maltratadas. Porque a gente está num momento muito, muito fragilizado, muito, né? Muito sensível. Vulnerável. Muito vulnerável, exatamente. Isso. Você falou a palavra-chave, muito vulnerável. Porque assim, cada pessoa vivencia de forma diferente. Às vezes não foi lá muito bem tratada naquele momento, e isso meio que traumatiza, né? Um momento que você tá ali no teu íntimo do íntimo, e aí todo cuidado nesse momento, eu acho que para lidar com essas mamães, tanto de primeira viagem, como quem já foi também, merece ter um acolhimento super respeitoso, né? Sim. E acolhedor. E qual foi a sensação, né, de vivenciar um parto pélvico natural em casa? Como é que isso impacta a sua visão sobre o parto humanizado? Tá, isso é um grande tabu, tá, Adriana? Porque o Noah nasceu de bumbum, o que não é o habitual. Realmente, né? Não é. O habitual é o que a gente mais conhece. Ele não virou. Ele não virou. Eu fiz de tudo pra esse menino virar, Adriana. De tudo que me falaram, de tudo que eu conhecia, de tudo que tinha evidência científica e que não tinha, eu fiz. E o menino não virou, tá? Hoje, o que acontece no Brasil, no geral, não vou falar nem só aqui de Boa Vista, mas no Brasil, é que os profissionais, eles perderam a habilidade de atender partos pélvicos, que são esses bebês que estão de bumbum, né? Que eles não estão com a cabecinha para baixo, eles estão sentadinhos. Minha mãe era tão expert, ela virava o bebê. E aí a Você gente acredita? Eu ficava assim, pasme. Sim. Com ela contando as histórias. Tem profissional que faz isso. Então, assim, hoje aqui em Boa Vista e na maior parte do Brasil, a gente não tem profissionais que têm mais experiência por isso. Muitas vezes as mulheres vão para a consulta de pré-natal e o profissional nem toca na barriga delas. Então, quem dirá saber virar ou ter conhecimento ou habilidade para virar um bebê, né? Então, o parto do Noah, assim, ele fugiu da linha por conta disso, porque ele era um bebê pélvico. Mas eu quero deixar muito claro aqui que bebês pélvicos, eles podem nascer de parto normal. Não existe contraindicação ao parto normal, desde que o profissional que está atendendo esse parto tenha experiência em atender partos pélvicos, né? Então, se é um profissional que nunca atendeu um parto pélvico, é óbvio que essa mulher e esse bebê vão estar muito mais seguros numa cesariana do que na mão de um profissional que nunca atendeu um parto normal pélvico. E eu tive a grande oportunidade, a sorte, Deus, o universo, tudo isso, de ter uma profissional aqui, na época que o Noah ia nascer, que tinha muita experiência em atender parto pélvico. Então, por isso que foi possível eu ter um parto pélvico. Legal, que sorte! Que sorte, foi bem sorte mesmo, assim, porque do contrário, eu sei, enquanto profissional, que seria mais seguro eu ter ido por uma cesariana, porque eu sei que aqui em Boa Vista não tem profissionais com habilidade, assim, com experiência em atender partos pélvicos normal. E foi tudo de boas como os outros? Foi tudo bem. Foi mais sofrido, mais demorado? Não, hoje, assim, quando eu paro pra olhar meu parto, eu sou bem satisfeita com ele, sabe, Você Adriana? Filmei que legal, registrou. E registrei, tenho fotos, tenho vídeos, assim, e eu sou bem satisfeita, assim, com a evolução dele. É lógico, doeu, como todo parto dói, não tem como. Não tem como. É partos doem, né? Agora, eu costumo falar que o sofrimento, ele de fato é opcional, assim, eu não gosto de associar a dor do parto ao sofrimento. Porque a dor do parto, ela é inerente ao processo. Ela não tem como dissociar o parto da dor. Então, ela está presente naquele processo. Se a gente tem apoio, se a gente tem método de alívio da dor, se a gente está se sentindo segura... Ela está se locomovendo ali para a passagem do bebê. Então, não tem como você não sentir não doer. Tanto assim na barriga, quanto atrás, né? Mulheres, eu nunca senti dor atrás. Eu sempre senti na frente e quando vinha as... contrações, as famosas contrações exatamente. E aquelas terceiras que o bebê sai. Exato. Que você não sente dor. Então, assim, foi tranquilo pra mim, foi o processo que tinha que ser. Eu tava me sentindo muito bem, muito segura com a equipe que eu escolhi, da forma como eu escolhi, então foi uma experiência muito positiva pra mim. Graças a Deus, que bom, né, que deu tudo certo. Eu, como mãe de 3, posso te afirmar que cada parto é um parto, muito diferente um do outro.
Meu primeiro tive muito enjoo, o segundo foi complicadinho, é uma criança especial, Sim. até a gravidez foi complicada também. E o terceiro eu não senti nenhuma dor na unha. E super, Nossa, super, como super, pode, né? super normal. Só que assim, eu não tive normal porque eu já estava marcado a laqueadura, então eu preferi ir para um corte só fazer a cesariana. Sim. Mas a recuperação da cesariana é bem complicada. É sofrida, né? É sofrida, porque ali no parto normal você sofre aquele momento. Não se usa a palavra sofrer, mas tem dor. Sim. Você passa ali por aquele momento, mas ali poucos dias você já tá normal, fazendo tudo, já tá mais apta, até para cuidar do bebê é bom. Agora a cesariana demora muito. É sofrido Nossa, mesmo. gente, a cesariana, você fica com dor ali nos pontos, parece que uma eternidade. É uma cirurgia, né? 7 camadas. Exatamente. Os médicos sempre falam pra gente, né? São 7 camadas, uma então cirurgia faça de porte repouso. médio, a gente precisa de repouso mesmo para poder recuperar. E o parto normal, o bebê nasceu ali, passa aquelas primeiras 4 horas ali depois do parto, a mulher já consegue levantar, tomar um banho, se alimentar, né? Isso é muito bom. Muito. E a questão desse feedback, de estar conversando uma mãe com a outra, estar passando essa experiência, tanto profissional como mãe mesmo, é para tirar esse tabu de que parto é um bicho de 7 cabeças. Exatamente. Né? Porque tem muita mulher que tem pavor. Eu, no meu tempo, eu tinha muito medo. Eu disse, eu nunca vou casar para ter filho, que eu tenho muito medo. Porque me explicavam de uma forma. Aí até que a minha mãe veio conversar comigo e fez aquela conversa de mãe, uma pessoa que entende. Não precisa você gritar, fazer aquele alarme todo. O seu grito não vai passar a dor. Você vai demorar mais seu parto. Então você vai manter a calma, ficar calma, respira, a dor vai chegando, e ela foi explicando. Muito sábia. Muito, 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 que legal. muito. A dor vai chegando, e você vai ajudar quem vai fazer o seu parto, vai ter 3 últimas contrações, que são as mais fortes, é onde você vai colocar o neném para fora. Então, nessa aí, você ajuda. Nossa, Rapaz, ela te preparou direitinho, né? Muito, e aí Que legal. Não deixei o médico surdo, não disse um ai, foi Se tudo concentrou. Me concentrei. Isso. E ele me chamou de corajosa. Eu fiquei super feliz. Pensa numa mulher mole, sou eu. E a gente se sente tão poderosa depois, né, Adriana? Sim, exatamente. Quando a gente pega nosso bebê no colo, assim, eu lembro da sensação, assim, de quando eu peguei o Noah no colo, eu falei assim, meu Deus, eu consegui, eu que pari essa criança aqui. É uma transformação muito grande, tanto no emocional quanto no corpo da gente. Você passar por aquele momento, você se sente a mulher maravilha, a mulher mais vitoriosa. Por quê? Você pôs uma vida no mundo. E pôr uma vida no mundo, ele vai ter que sair de qualquer jeito. Sim. Então, não é fácil. Não é fácil. Não, mas também não é o bicho de 7 cabeças. Não. É um momento muito lindo. Tirando a dor, é um momento único, é um momento ímpar. Só sabe quem já viveu, é verdade. Exatamente. E você que já é mamãe, né, profissional, como é que você equilibra a maternidade com a rotina intensa, né, de acompanhamento de partos? Mulher, é desafio também, né? Tudo é desafio, Sim, né? Tudo é um desafio. Tudo é desafio. Eu acompanhei, depois que Noah nasceu, eu acompanhei o primeiro parto quando Noah tinha 1 mês de vida. Então, quando ele nasceu, eu me programei junto com a minha equipe para que a gente desse continuidade aos atendimentos das mulheres que a gente já tinha planejado. E aí, depois que ele nasceu, eu comecei a me planejar também para os momentos de ausência que eu estava fora de casa, né? Então, eu fazia ordenha de leite, deixava o meu estoquezinho de leite lá no congelador para quando eu estivesse totalmente fora. Preparada. Me preparei, porque quando a gente sai para o parto, a gente não sabe quanto tempo vai demorar, Sim, né? Claro. Tem partos que são extremamente rápidos e tem partos que demoram, 24 horas, né? E pode demorar, depende de mulher para mulher, bebê para bebê, enfim. Então, eu tinha que deixar tudo preparadinho para ele. Então, desde o começo, era desafiador, mas eu sempre buscava levar com muita tranquilidade isso, porque eu sei que Noah é minha vida para sempre, né? Meu filho. E a minha profissão também. Então, eu queria muito ser mãe, eu desejei isso, eu planejei ser mãe, eu quis ser mãe. Mas eu também eu sempre quis muito ser a profissional que eu sou, então eu não queria deixar nada de lado, né? Exato. Então eu sempre busquei a melhor forma de conciliar tudo, e até hoje é assim, né? Eu tento dividir ali meu tempo, lógico que Noah sempre é a minha prioridade, mas
eu sempre tento conciliar bem essa questão da maternidade. Eu costumo falar que ali até os 2 anos do Noah, mais ou menos, foi um pouco mais desafiador, que ele demandava um pouco mais de mim, né? A amamentação, eu amamentei ele até quase 2 anos. Então era um pouquinho mais difícil. E aí agora ele já tá com 5 anos, mulher, ele já faz tudo sozinho, né? Ele já toma banho sozinho, já come sozinho. Quando ele chega nessa fase da independência, que já tira a mãe ali um pouquinho mais de lado. Isso e aí muito agora bom. que eu tô pensando, falando bem assim, agora eu acho que já dá pra eu ter outro, sabe? Uma menina, quem sabe, talvez. formar um casalzinho. Sim. E que conselho, Andressa, você daria para as mães que desejam optar por parto domiciliar, mas têm receio, têm dúvidas? O que eu falo para elas é: estudem, conheçam e conversem com profissionais que atendem com mulheres que já tiveram parto domiciliar ou parto normal. Não vou nem falar só sobre domiciliar, mas parto normal, né? A melhor forma da gente decidir sobre a via de parto, se é um parto normal, uma cesárea, ou sobre o local de parto, se eu vou para o hospital, se eu vou ficar em casa, é a gente se informando sobre isso. Acho que informação, ela dá poder pra gente, tanto de tranquilidade, assim, a nível da gente não ficar com medo das opções, né, das possibilidades, quanto uma tranquilidade, assim, da escolha que a gente vai fazer. Então, eu não tenho como decidir se eu quero ter um parto normal se eu não sei quais são os benefícios ou os riscos de ter um parto normal. Eu não sei se eu vou ter um parto em casa ou no hospital, qual é a diferença de ter um parto no hospital ou em casa. Então, a gente precisa conversar sobre isso. Quando uma mulher chega, um casal, uma família chega pra gente, a gente sempre agenda uma conversa pessoalmente, a gente marca lá no nosso consultório, uma conversa gratuita, a gente não cobra nada por isso, e a gente senta com aquele casal, com aquela família, para poder explicar como que funciona a nossa assistência, desde o pré-natal até o pós-parto, para esclarecer as dúvidas, para explicar como que funciona o cenário obstétrico em Boa Vista, né? Como que acontecem os partos nos hospitais, como que acontecem os partos em casa. Isso é muito bom. Se dá para ter cesárea no hospital particular, por exemplo, se dá para ter cesárea no hospital, para ter parto normal no hospital particular, entende? Então a gente precisa conversar sobre todos esses pontos e colocar todas as cartas na mesa, para que o casal consiga olhar e falar bem assim: isso aqui faz sentido para mim. Porque todas as opções são válidas, né? As pessoas precisam se sentir mais seguras, né? Mais acolhidas. A forma com que elas vão encarar essa nova fase da vida, né? Porque tudo muda. É um período assim de transformação incrível. Desde o positivo, eu acho que é uma montanha russa, assim. Sim. É um momento muito lindo. É indescritível. Mas que bom que os meus estão todos grandes. E fala pra gente qual foi a motivação para idealizar o Nascer e Renascer em Boa Vista. Então, a Nascer e Renascer, ela veio assim como uma realização profissional mesmo para mim, sabe? É aonde a gente, de fato, executa, assim, tudo que a gente acredita e que a gente estuda, assim, e a gente vê que é o ideal para que as mulheres tenham. Então, a gente já falou um monte aqui sobre a importância desse momento, né, na vida das mulheres, das famílias e dos bebês. Então, a motivação realmente foi garantir para essas famílias que elas consigam assegurar tudo isso que a gente conversou aqui, sabe? Uma assistência de pré-natal segura para as mães, para os bebês, né? Uma assistência de parto humanizada para que aquela mulher se sinta segura, se sinta bem naquele momento, que no pós-parto ela tenha acompanhamento profissional e uma rede de apoio profissional que dê esse suporte para ela no pós-parto também, né? Então, foi mesmo uma idealização, assim, do que a gente julga ser o que as mulheres de fato precisam para aquele momento e que, na verdade, deveria ser o que todas as mulheres teriam direito e deveriam receber, independente de classe social, de, né, local onde mora, do que pode pagar ou não, entende? Então, hoje o nosso sentimento, assim, é que todas as mulheres de fato deveriam ter acesso a essa assistência, porque a gente sabe que é possível. E a gente sabe que é necessário ter toda essa assistência, ter todo esse acolhimento, porque é um momento muito frágil. E eu não estou falando só, Adriana, assim, de
um capricho da mulher, sabe? De, eu quero ter uma profissional ali do meu lado. Não, eu tô falando de reduzir, por exemplo, mortalidade materna, que é uma situação muito importante, muito crítica. É difícil, mas acontece. No Brasil, né? Então, hoje aqui em Roraima, nós somos o estado que tem um dos maiores índices de mortalidade materna do Brasil. Nossa, então, que é triste. onde as mulheres mais morrem no Brasil, decorrentes de gestação e parto e pós-parto. A gente precisa cuidar disso, né? Então, assim, é inadmissível que a gente olhe para o mundo, por exemplo, e o Brasil esteja lá nas primeiras colocações de mortalidade, triste, né? Muito triste então, pra não gente. pode. A gente precisa cuidar. Então, não é questão de capricho, não é questão de, a mulher quer ter banheira no parto dela. Não, não é isso. Ela quer ter uma assistência segura, para garantir que ela e o bebê dela saiam vivos. Exatamente. Eu acho assim, como mãe, né? Você está preparada psicologicamente antes de você passar por todo esse processo que é um parto, que é um momento muito único, muito delicado, que requer muita atenção, muito acolhimento. Com toda certeza é muito necessário todo esse aparato. Eu acho que até antes, né? Esse trabalho que vocês vão realizar, né? Vai ter palestra, vai ter esclarecimentos. Sim. Dia 20, viu, gente? Sim. Agora eu queria saber também se é só para as primeiras mamães de primeiras viagens ou para as outras mães também que já são mães. Então, as nossas rodas, é importante dizer que essa não é a primeira roda que a gente vai fazer, né? Então, assim, as rodas, elas são um evento que a gente faz desde quando a gente começou. Olha. Então, periodicamente, a gente faz alguma roda com algum tema específico, né? E elas são mistas, assim, né? Aparece mulher que já pariu, aparece mulher que tá no início da gravidez, mulher que já tá com barrigão, mulher que já teve o primeiro bebê, mulher que é a primeira gestação, mulher que já é o terceiro bebê, enfim. Aparece mãezinha de todo jeito. Aparece profissional da saúde, né? Então, assim, é uma roda, a gente deixa aberto mesmo ao público, porque o objetivo é levar informação. São trocas, né? Exatamente. E é legal ter esse misto do público, porque às vezes é uma mãe de primeira viagem, ela coloca uma dúvida ali, um questionamento dela. E já tem foi. Exatamente. Muito bom. Então, essa troca, né, entre elas, e muitas vezes com o profissional só ali, né, mediando ali para caso tenha alguma informação que a gente possa contribuir, é muito valioso, porque vai de mãe para mãe, vai de igual para igual, né? Muito e aí eles recebem muito melhores informações. É perfeito. É. Como é que vocês equilibram, né, as escolhas da gestante, né, com os protocolos aí de segurança baseado em evidências científicas? Então, as famílias que a gente atende, Adriana, a gente costuma falar assim que elas têm um perfil, né? Então, são mulheres e maridos, assim, companheiros que são muito curiosos, que tendem a pesquisar muito, a querer saber muito sobre tudo, né? Que está envolvendo aquele momento que eles estão vivendo. Então, sempre... E o nosso papel enquanto profissional é fazer essa mediação entre a informação e a decisão deles, né? Então, a gente costuma falar que o nosso pré-natal, por exemplo, a nossa consulta de pré-natal, ela não é só uma consulta técnica. Então, a mulher não vai lá, eu só vou medir a barriga, escutar o coraçãozinho do bebê e falar, tá tudo bem, ó, faz esses exames, volta pra mim em 30 dias. Não é isso. A gente faz isso também. Mas eu vou sentar com aquela mulher e vou perguntar o que está acontecendo, tá tudo bem? Você tem alguma dúvida? O que né, tá passando na tua cabeça durante esse período? Tem um cuidado pós-parto também? Tem tudo. A gente vai conversar com essa mulher e com esse casal sobre tudo, Adriana. Então vai ter consulta específica que eu vou falar para ela sobre o trabalho de parto, explicar o que é uma contração, quanto tempo o trabalho de parto demora, né? O que a gente vai fazer enquanto ela estiver em trabalho de parto, como que ela pode aliviar a dor. Então tudo isso a gente faz uma tradução das evidências científicas para que ela entenda de que forma esse cuidado vai chegar para ela durante a gestação e o parto dela, né? A gente tem consultas específicas para falar sobre amamentação, por exemplo, né? Então, a gente vai falar sobre as primeiras mamadas daquele bebê, sobre como ela saber se o bebê está mamando bem ou não, identificar problemas que podem acontecer na amamentação, né? Fissura, mastite, enfim, pega adequada do bebê. Então, a gente precisa falar sobre tudo isso, né? A gente vai falar sobre cuidados com o bebê, então, como que troca a fralda, o que precisa para trocar a fralda, o que utilizava antigamente que não utiliza mais hoje, entendeu? Então, tudo isso a gente precisa passar para essa mulher e para esse casal no pré-natal.
Não adianta eu chegar para aquela mulher no pós-parto, quando ela tá lá naquele turbilhão, que ela acabou de parir, né, com um bebê que não pega direito no peito, o peito doendo, eu querer explicar para ela o que está acontecendo. Então, é muito melhor que ela chegue naquele momento já sabendo o que identificar, quando buscar ajuda, né? Então, as evidências científicas, elas auxiliam dessa forma e a gente está ali entre as evidências científicas e a família para fazer uma tradução disso para eles, para que isso chegue em forma de cuidado mesmo. Maravilha. E quais são os maiores mitos sobre o parto domiciliar que você gostaria de esclarecer? Bom, vamos lá. As pessoas, geralmente, quando a gente fala que vai parir em casa, as pessoas imaginam que a gente vai igual as parteiras de antigamente, né? Que a gente leva uma bacia, uma toalha branca, pede para esquentar a água, ferver a tesoura. Alguns equipamentos. E é isso, né? E não. Só que não. Nossa, só que não mesmo. Então, explica pra gente como é que funciona hoje. Sim. Né? Muitas mudanças, claro. Muitas, muitas. Então, quando eu explico para os casais, eu falo assim para eles, Adriana, que tudo que está disponível numa sala de parto normal, hospitalar, está disponível dentro da casa deles. Então, toda vez que a gente vai para atender um parto, a equipe mínima são 2 profissionais técnicas, então 2 enfermeiras obstetras, né, no cuidado lá, porque a gente tem 2 pessoas para cuidar. Uma é a mãe e a outra é o bebê. Então, é uma enfermeira para cada paciente, né? Além disso, a gente leva todos os nossos materiais, que eles enchem o porta-malas do meu carro e mais o banco de trás. Então, a gente tem as caixas, né, que elas contêm todos os equipamentos que são necessários para atender um parto. Então, desde coisas muito básicas, que é o que a gente mais usa, aparelho de pressão, o sonar, que é para escutar o coraçãozinho do bebê, termômetro, luva, gás e álcool, que são materiais básicos que a gente mais usa, né? Até materiais mais complexos para lidar com intercorrências. Então, por exemplo, se aquela mulher tiver uma hemorragia pós-parto, eu preciso fazer um acesso venoso nela, né? Pegar uma veia, então eu tenho material para poder fazer um acesso, eu tenho material para poder botar um soro, eu tenho medicação para poder conter hemorragia. Vitamina K? A vitamina K é para o bebê, para a mãe é a ocitocina. Então, a ocitocina durante o trabalho de parto é para induzir o parto e no pós-parto é para tratar a hemorragia pós-parto. Olha só. Então, a gente tem ocitocina para usar no pós-parto para tratar a hemorragia, se for necessário, né? A vitamina K é para tratar a hemorragia no bebê. Então, a gente faz em casa também, assim que o bebê nasce. Seria no caso quando corta o cordão umbilical, se houver algum sangramento, porque coloca aquele lacrezinho, né? Coloca o lacre. Isso. Quando o bebê tem a hemorragia, é por lá, pelo cordão umbilical? Pode ser por lá também, tá? Mas a vitamina K é porque, assim, todos os bebês, eles nascem com uma deficiência dessa vitamina, que é uma vitamina envolvida nos processos de coagulação do sangue. Então, a gente faz essa dose, né, em todos os bebês quando eles nascem, para que a gente dê um up nessa questão da coagulação dos bebês. Eles podem sangrar por qualquer lugar. Tá? Pode ter sangramento nos órgãos internos, no umbigo. Então, a gente faz essa vitamina K justamente para prevenir essa hemorragia. Tá? Perfeito. Então, todos os equipamentos, todas as medicações estão disponíveis na casa da mulher. É lógico que no hospital, por exemplo, o monitor multiparamétrico, que é onde a gente vê a oxigenação, essas coisas, é uma televisãozinha. O nosso é um celular, porque ele é portátil, né? Do tamanhozinho de um celular. Então, tudo está disponível. Tudo esterilizado. Tudo esterilizado, tudo funcionando. Toda prevenida. Tudo. No nosso Instagram tem fotos e vídeos dos materiais arrumados, dos equipamentos arrumados. Falando em Instagram, para você que está aí agora nos assistindo, nos acompanhando, como é que tá lá no Instagram para o pessoal que já querem conhecer o trabalho de vocês, para as pessoas que não conhecem, passarem a seguir vocês e ver como é que funciona. Sim. O nosso Instagram é Nascer Renascer, tudo junto, tá? E lá a gente vai compartilhando com vocês tudo que a gente faz, né? Muito então, bom. Hoje, por exemplo, já postei uma fotinho daqui que a gente tá aqui, né? Ai, que legal! Exatamente. E vamos fazer uma pós também. Sim. Então, quando a gente vai para consulta, a gente também compartilha com vocês, né? A gente vai mostrando tudo e a gente faz os posts informativos, obviamente, né? Muito bom. Então, quem tiver interessada em descobrir que tá grávido ou conheceu a gente agora, se entrar lá no nosso Instagram, vai ter a apresentação da nossa equipe,
equipe, vai ter abordando temas relacionados à gestação, a parto, tudo. Nossos serviços, tem tudo lá. E tem também um linkzinho na bio que dá para entrar em contato com a gente via WhatsApp. É perfeito. Sim. Como as coisas se inovam e vão melhorando cada vez mais. A gente vai notando, por exemplo, eu sou um pouquinho mais velha e o tanto de inovação que já teve de lá para cá, isso é maravilhoso. Vai beneficiar muito as futuras mamães, né? E como é que a presença da família durante o parto ele influencia a experiência da gestante? Isso é uma particularidade que o parto domiciliar proporciona para as mulheres, né? Então, por exemplo, se uma mulher vai parir no hospital, ela tem que escolher uma pessoa só para acompanhar ela, né? E em casa a gente não tem essa restrição. Então, às vezes tem mais pessoas que moram na casa e a gente não pede para aquelas pessoas saírem, obviamente, né? É o lugar delas ali. O que a gente faz é preparar elas para aquele momento, né? Porque do mesmo jeito que no hospital um acompanhante pode atrapalhar todo o processo ou ajudar muito aquela gestante... Tem pais que desmaiam, né? Em casa acontece da mesma forma, né? Então a gente precisa preparar todo mundo. Entram em desespero, né? Entram em desespero. Em casa não acontece muito isso. Nunca aconteceu com a gente, na verdade. Que bom. Porque geralmente as pessoas que vão estar no parto, eu costumo falar para as mulheres que quem vai estar no momento do parto precisa ter uma função. Aquela mulher, ela não precisa que tenha uma pessoa lá só olhando ela ou olhando o que vai acontecer. Aquela pessoa precisa ajudar de alguma forma. Muito bom. Então, assim, geralmente o parceiro ou a parceira, né, vai ajudar na questão do apoio físico e emocional, né, que geralmente é a pessoa que tem um vínculo emocional mais forte com a gestante. E as demais pessoas, às vezes, tem avó, tem tia, tem amiga, né? Tem todo mundo na casa. E aquelas pessoas... Não se preocupem, porque vai ter função para elas, né? Tem que fazer a comida da gestante, né? Que tá parindo, tem que organizar aquela a casa. Rede de apoio, exatamente, né? Exatamente. Então, assim, a participação da família no processo de um parto domiciliar é muito legal de se ver. É muito legal de se ver e é uma coisa que marca geralmente muito para a mulher que tá parindo também, porque ela sente todo o cuidado daquelas pessoas com ela. O conforto, né, do lar. Não exatamente. Tem preço. E como é que vocês lidam com as situações em que há necessidade de transferência para o hospital? Acontece, né? Hoje, se a gente for colocar estatisticamente, assim, nas mulheres que a gente atende, cerca de 25% a 30% das mulheres precisam de uma transferência para ambiente hospitalar. Então, a gente não faz parto domiciliar a qualquer custo e não é parto normal também a qualquer custo. A gente tem que lembrar que a gente está lidando com vidas e com 2 vidas, né? Exato. Então, nosso trabalho é muito sério e a gente sempre leva a monitorização da mãe e do bebê muito a sério mesmo, assim, com muito rigor. Porque eu não tenho como saber se aquela mãe e aquele bebê estão bem sem que eu cheque isso, né? Então, a cada 4 horas eu preciso verificar a pressão, frequência cardíaca, frequência respiratória e temperatura da mãe, que é o que diz pra mim que ela tá bem. Eu preciso a cada 30 minutos escutar o coraçãozinho desse bebê, que é o que diz pra mim que o bebê tá bem, né? Não tem outra forma de eu me comunicar com esse bebê dentro da barriga sem ser escutando o coração dele. E a cada 1 hora eu verifico como que tá o padrão das contrações. Se eu tiver alguma alteração em algum desses parâmetros que eu falei para você aqui agora, isso pode ser um critério de transferência, tá? Então, se, por exemplo, eu tô verificando a pressão daquela mulher, dá 4 horas eu verifico de novo e ela tem uma alteração na pressão que não melhora, a gente precisa ir para o ambiente hospitalar, porque daí não é mais seguro para ela permanecer em casa. Então, a gente tem um limiar de riscos que a gente consegue assumir em casa. Passou disso, a gente tem que ir para o ambiente hospitalar, porque daí se a gente continuar em casa, a gente vai estar expondo essa mãe e esse bebê a mais riscos. Tem todo esse cuidado, né? Exatamente, tem todo um protocolo relacionado à assistência do parto domiciliar, que a gente segue com muito rigor. Muito bom. E vocês também auxiliam, né, em planejamento produtivo e também na orientação sobre os métodos contraceptivos, no acompanhamento da mulher, né? Sim. Aí a gente, no início a gente fazia apenas assistência domiciliar, né? E aí há mais ou menos uns 2 anos a gente tem um consultório. E aí, nesse consultório, a gente consegue fazer esses atendimentos de planejamento reprodutivo, né? Que a gente faz a consulta de planejamento reprodutivo para a identificação da melhor opção para método contraceptivo.
E aí a gente procede com a inserção de DIU e de Implanon, caso tenha indicação. E nesse sábado, né, isso, dia 20, cai no dia 20, ocorrerá aí uma roda de conversa para gestantes, né, promovida pela Nascer Renascer. O que motivou a Nascer Renascer a realizar essa roda de conversa para gestantes, que já vem ocorrendo, né? Sim, a roda de conversa, como eu falei, né, ela é uma grande oportunidade para a gente trocar experiência e difundir informação de qualidade baseada em evidência científica. Então, o grande objetivo da roda é esse, né? E no dia 20, sábado, como de costume, a gente sempre faz aos sábados, lá na Praça do Mirandinha, às 16h30, a gente começa a se reunir lá, a gente leva um lanchezinho compartilhado, né? E a gente começa os trabalhos na roda. Nessa roda em especial, a gente vai ter 2 convidadas, que é a doula Marcela, que ela também é educadora física, e a Isabela, que ela é psicóloga. Muito então, bom. Como a gente está no mês de setembro, né, que é o mês alusivo à saúde mental, Setembro Amarelo, a gente decidiu chamar a Isabela, que é psicóloga, para também a gente falar um pouco e abordar um pouco sobre essas temáticas de saúde mental durante a gestação e parto e puerpério. Muito bom. Quando tá essa roda de conversa ali, todas essas mães reunidas que você falou que vêm de todo jeito, de primeira viagem, profissionais, mães já de muitos filhos, que tipo de temas e dúvidas costumam mais ser abordados durante esses encontros? Eu acho que o campeão é sobre o trabalho de parto e a dor do parto. É muito comum elas falarem sobre isso. Elas também falam bastante sobre violência obstétrica, que eu acho que é um medo bem recorrente delas. Elas têm muitas dúvidas sobre assistência na maternidade, né? Então, geralmente, os assuntos giram muito em torno dessa questão do parto, assim, de dor e assistência. Andressa, quando a roda de conversa acontece, ela fortalece mais a autonomia e a confiança, né, dessas gestantes? Sem dúvida. Eu acho que a informação é o principal fator, assim, que consegue quebrar o ciclo, assim, de medo, tensão, sabe, delas. Então, geralmente, a gente tem muito medo do desconhecido, né? Exatamente. E para aquelas mulheres, principalmente, que vão passar pela primeira vez por esse processo, é um desconhecido 100%. Com certeza. Né? Por mais que você tenha falado assim que um parto seu foi diferente do outro e de certa forma é uma viagem diferente da outra, mas a gente já tem mais ou menos uma ideia do que vai acontecer. Sim. A mulher que vai passar pela primeira vez, ela não tem parâmetro nenhum. Então, assim, isso gera muito medo, muita ansiedade, né? Então, quando a gente vai para esses ambientes de roda, é nítido, assim, elas chegam de uma forma e no final elas estão falando, nossa, que bom que eu vim, que bom que eu tive essa informação, não sabia disso, que legal que eu tive conhecimento sobre esse tema, sabe? Porque, de fato, sempre agrega. Sempre agrega. A informação transforma, muito, né? Qual é a mensagem que você gostaria de deixar para gestantes que ainda têm dúvidas ou receios sobre participar desse tipo de encontro? Não tenham vergonha, não tenham medo de ir, de participar, né? A nossa equipe, ela sempre é muito aberta ao diálogo, tanto nas redes sociais quanto pessoalmente. Então, todo mundo que manda mensagem pra gente lá no Instagram, a gente responde, a gente marca encontros presenciais. Então, assim, como a gente falou aqui, a informação, ela é poder. A gente não tem como decidir sobre o que a gente desconhece, né? Então, vamos com a gente, vamos ter informação, a gente tá lá aberto, vamos estar todas sentadas para poder compartilhar e partilhar experiências, para que vocês consigam fazer decisões mais bem informadas sobre a gestação, sobre o parto, sobre o puerpério. Muito bem. Para a gente finalizar, Andressa, deixa aí o convite, horário, local, tudo direitinho para quem está nos acompanhando. Vamos lá. Então, a roda vai acontecer nesse sábado, dia 20, às 16h30, na Praça do Mirandinha. Geralmente a gente fica ali perto daquela iguana. Sim. E aí a gente vai estar lá a partir das 16h30 para poder fazer esse evento. A gente vai contar com a participação da doula Marcela e da psicóloga Isabela, que vão estar também contribuindo para a conversa, vão estar, né, passando informações. Está aberta ao público, Está aberta ao público, tá? Gestantes, tanto de primeira viagem, quanto mamães que já foram mães anteriormente. Mulheres no pós-parto também, não tem problema, tá aberto ao público, a gente vai estar à disposição para poder receber vocês lá.
Maravilha. Então você que conhece uma gestante ou está gestante, já compartilha essa informação. Tivemos aqui essa longa conversa aí, super informativa e de autoajuda. Vai estar acontecendo no sábado na Praça do Mirandinha, né? Às 16h30. 16h30, então você não fique de fora dessa. Já compartilhe essa informação para quem precisa ouvir toda ela. Conversamos aqui com a enfermeira Andressa, desde já nossos agradecimentos de novo e sucesso no seu trabalho sempre. Muito obrigada pelo convite, foi muito especial estar aqui com vocês compartilhando todas essas informações. A gente que fica feliz também de estar passando informações valiosas como essa. Obrigada. E seja sempre, sinta-se sempre convidada aqui pelo Entrevistas DPE. Estamos sempre de portas abertas. Obrigada mesmo. Muito obrigada. A você que nos acompanhou, obrigada pela sua companhia. Já compartilha essa informação maravilhosa que nós também estamos. Você também nos encontra no YouTube, no Deezer e no Spotify. E eu sou a Adriana Carla com mais um Entrevistas DPE e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.